Cante, ó minha alma, cante a Deus por tudo que
sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva. A voz do Senhor que fala. A graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva. A voz do Senhor que fala. A graça de Cristo reina sobre nós. Seja bem-vindo a mais um culto online da Comunidade do Redentor. É muito bom nós estarmos celebrando ao Senhor juntos. Nós temos tempo uma grande expectativa a respeito daquilo que o Senhor quer falar conosco, a respeito daquilo que o nosso Deus, que é bom, que a sua vontade é perfeita e agradável, aquilo que Ele quer gerar no nosso coração. A nossa expectativa é que através desse culto online, a paz do Senhor seja estabelecida na sua casa. Que através desse culto, através das canções, através daquilo que a gente vai trazer de mensagem a você, chegue até você, chegue até a sua família e possa gerar uma transformação da sua realidade. Porque a nossa grande expectativa com essa série de mensagens é que ela seja uma boa notícia para você. Diante de tantas circunstâncias difíceis, nós queremos receber da Palavra de Deus esperança, paz, verdade, graça, da bondade do Senhor manifestada nas nossas vidas, na nossa casa e através das nossas vidas. Por isso, seja bem-vindo a esse culto que acontece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ler um texto de saudação que está no Salmo 34 e diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Essa é a nossa expectativa, adorar a Deus, apesar das circunstâncias, buscar a sua presença. E Ele nos ouve e Ele nos livra de todos os nossos temores. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui entre nós.
Nós te bendizemos, Senhor, e te engrandecemos acima de todas as coisas, porque Tu é Deus soberano, Tu estás sobre o controle de todas as coisas, Pai. E nós exaltamos o Teu nome por aquilo que o Senhor é, mais do que aquilo que o Senhor faz. Por isso nós te engrandecemos aqui nesse lugar, exaltando o Teu nome a uma só voz. Assim nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o nosso convite é que a gente tenha esse tempo de louvor agora, mesmo que sem as vozes cantando juntos, mesmo sem nos reunirmos, mas talvez uma oportunidade de cantar juntos estando longe. Que esse tempo seja uma oportunidade de você se conectar com Deus, de se preparar para a mensagem, que seja uma oportunidade do Espírito Santo habitar em tua casa e congregar essa igreja que hoje está longe de cada um, mas que existe. Existe em oração, existe em adoração, cantando junto. Então o convite é para que você, na sua casa, cante conosco e celebre a esse Deus que tanto fez por nós e faz por nós. Ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cantamos de novo, ao único. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Cantamos de novo, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo sobre nós. Cante conosco. No nome santo de Jesus, cantamos nossa redenção. A Ele erguemos cada voz, cada palavra de
Senhor que fala. E a graça de Cristo sobre nós. sobre nós. Declaramos que é Cristo quem nos faz viver. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos teus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma cantar, a mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Talvez a gente não conseguiu ver com quem a gente estava cantando, mas você pode sentir um pouco de como é ser igreja longe através desse bloco do Redentor em Casa. É a nossa oportunidade de ver o que a gente está fazendo longe um do outro, do que Deus tem feito em nosso meio. Se você ainda não mandou o seu vídeo contando o que Deus tem feito na sua vida nesse tempo de pandemia, manda para nós no WhatsApp da igreja aqui embaixo. A gente quer ouvir, a gente quer saber a sua história e a gente quer contar para a igreja toda também. Então, curta aí com a gente. Olá, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando Deus entra em sua vida. Finge que a água em sua vida. O orégano é seus problemas. E o detergente é Deus. Olha o que acontece quando Deus entra em sua vida. Seus problemas se afastam. Tchau! Olá pessoal, quero dizer primeiramente que eu estou com muita saudade de estar em contato com todo mundo aí da nossa querida comunidade do Redentor. A gente sabe que os cultos que estão sendo realizados ali, principalmente o último lá pelo pastor Bruno e também pelo pastor Valdir, foram cultos assim excelentes, que é uma forma da gente conseguir se aproximar pelo menos um pouquinho, ou pelo menos através do vídeo, mas tem muita gente que talvez não saiba, mas eu adoro cantar, gosto de participar do louvor, gosto de participar do coral. Então, para mim, ali é lógico que a gente sente esse vazio que a gente não consegue assim preencher dentro do 100%, mas respeitando também essas novas regras do coronavírus aí. Então eu quero deixar um abraço a todos e participem também dos cultos que estão sendo realizados, dos devocionais, ouvir os devocionais, que estão sendo maravilhosos, e com certeza isso só vem a contribuir para que quando a gente voltar, a gente volte com mais saudade, mais ansiedade, mais assim, vontade de estar próximo e compartilhando em todos os momentos. Então eu quero deixar aqui o meu abraço, que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos em breve voltar, e tomara, e Deus ajude também, que esse coronavírus vá embora, e vá embora para sempre, para que não nos perturbe mais. Um forte abraço. Também agora, você que está nos assistindo, você que está acompanhando esse culto online, nós queremos nos conectar diante de Deus através da sua palavra, e nós queremos trazer uma mensagem ao teu coração
que essa mensagem te traga esperança, te traga vida, através daquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu tenho meditado na Palavra de Deus em torno desse tema. O tema que nós vamos compartilhar agora é a segurança de Deus em meio aos medos. E eu quero começar falando para você algumas perguntas que eu tenho me ocupado. Algumas pessoas têm feito essas perguntas e algumas delas eu também tenho me feito. Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que eu vou conseguir recuperar o meu negócio? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou ser contaminado pelo Covid-19? Será que algum familiar meu será contaminado? E se eu for contaminado, será que a morte é uma possibilidade? E se for, como é que eu faço diante da morte? Como é que eu vou permanecer diante do isolamento? Ou como vai ser o novo normal pós-Covid? Eu sei que todas essas perguntas eu tenho me feito e tem gerado angústia no meu coração e tirado sono muitas vezes. E eu sei que muitos dos que estão nos vendo também têm tido essa experiência. Certamente eu não tenho todas as respostas para essas perguntas. Certamente a gente tem mais incertezas do que certezas, mas eu me coloco junto dentro desses questionamentos. O salmista, no Salmo 11, ele coloca essa expressão muito importante, na verdade muito profunda, ele diz, até quando? Até quando? Essa expressão de dor, até quando isso vai durar? Até quando eu vou expressar isso? Até quando eu vou ter que viver essa realidade? E algumas coisas eu tenho me perguntado, refletido nesse tempo, e uma delas é a respeito daquilo que a gente foi falando no final do ano de 2019. No final do ano de 2019 a gente faz muitos planos, a gente se pergunta muitas coisas, a gente coloca muita coisa no papel, e eu tenho algumas pessoas, alguns amigos, que eles colocaram planos como, em 2020, eu vou tentar um novo empreendimento. Algumas pessoas se aventuraram através disso. Algumas pessoas falaram, em 2020 eu vou começar uma nova carreira, em 2020 eu vou começar uma nova faculdade, em 2020 alguns dos meus amigos falaram, eu vou ter o meu casamento perfeito, em 2020 esse é o ano. E eu preciso ser sincero que eu gosto muito de planejar, e para mim 2020 era o ano, a gente passou 2019 reconstruindo, construindo algo para 2020, então 2020 eu estava na ponta do lápis que ia ser o ano. E aí vem o Covid-19 e muda todos os planos. Mas eu quero dizer para você que a culpa não é do Covid-19. Às vezes a gente acha que nós temos toda a vida nas nossas mãos, mas nós não temos. Porque em 2020 a gente poderia perder algum ente querido, em 2020 a gente poderia ficar enfermo, em 2020 a gente poderia perder o emprego da mesma forma, só que o Covid acelerou isso e a gente tem potencialmente todas essas crises juntos. Por isso seja bem-vindo a essa crise. E a crise, ela gera um sentimento em nós de insegurança, de instabilidade, e a mudança, essa mudança descontrolada, gera em nós profunda ansiedade. E por isso, dentre todos os medos que a gente poderia falar, eu quero falar do medo específico, de quando a vida não sai conforme a gente planejou. Quando a vida ela sai do nosso controle. Quando a vida ela não acontece da mesma forma como a gente tinha pensado. Ao longo da história do povo de Deus, algumas coisas me marcam, especialmente quando a Bíblia fala das crises que esse povo passou. E eu quero te mostrar que toda a crise que o povo de Israel passou foi num momento de mudança. Toda a crise que o povo de Israel passou foi num momento de transição. E algo acontecia no meio dessa transição. Perceba que importante essa palavra. Sempre no momento de crise era um momento de mudança. Momento de crise era uma oportunidade de transformação. E por isso crise, por isso que incomoda, porque é de um ponto onde nós estávamos para outro ponto onde a gente vai chegar. E esse momento de crise é esse desconforto. No meio da mudança acontece algo de Deus em nós. E uma outra coisa que me chama a atenção é que em toda mudança no meio da crise no povo de Israel é acompanhado por uma expressão: não tenha medo, não tenha medo. Essa expressão acompanha o povo de Israel, essa expressão a Bíblia fala continuamente, não tenha medo,
Porque volta e meia nós nos apegamos, nos apercebemos com medo. Toda vez a gente se apercebe paralisado pelo medo, porque tem coisas que nós não controlamos e por isso a gente acaba amedrontado nessas situações. Deixa eu mostrar rapidamente algumas coisas para você. Abraão, ele estava ansioso para que recebesse o herdeiro que ia dar descendência e a promessa que seria cumprida a ele. E diante dessa espera, dessa expectativa que levou muitos anos, a palavra de Deus diz: Abraão, não tenha medo. Mas também José, no Egito, depois que ele estava já no Egito, ele tinha se tornado governador e aí José, o seu pai, havia falecido. E os irmãos, no meio dessa transição da morte do pai, eles ficaram aterrorizados. O que José faria conosco, que fizemos a maldade que fizemos para ele? E aí José diz para os seus irmãos: não tenham medo. Por quê? Porque eu vou ser bom com vocês, porque Deus transformou todo o mal em bênção na minha vida e para a vida das nações. Assim acontece também com Moisés. Moisés, essa expressão não tenha medo, acompanhou toda a jornada do povo no deserto. Ora, Deus tinha que falar para Moisés: Moisés, não tenha medo, porque eu estou contigo no seu chamado. Mas também Moisés falava para o povo de Deus: não tenha medo. Isso aconteceu com Josué. Josué, que era um discípulo de Moisés, ele, passado 40 anos no deserto, Moisés fica na porta da terra prometida e não entra. Quem entra é Josué. Ele tem que assumir a liderança e entrar na terra prometida com o povo obstinado, povo desobediente. E a palavra de Deus em Josué 1:9 diz: não tenha medo. Isso acontece com um juiz chamado Gideão, ao libertar o povo da escravidão. Isso acontece com o rei Davi. Isso acontece com os profetas como Elias, como Isaías. A palavra de Deus que diz: não tenha medo. Deus só fala não tenha medo porque isso é recorrente nas nossas vidas e a gente precisa de novo ouvir: não tenha medo diante das mudanças, não tenha medo diante da crise, porque a crise não tem a última palavra. Aqueles que estão no Senhor Jesus, a crise não tem a última palavra, por isso não tenha medo. E eu chamo a atenção que tempo de crise, o tempo em que o povo de Israel expressou, e é esse tempo que nós vivemos, Deus está nos levando do lugar onde nós estamos até o lugar aonde Ele deseja nos colocar. Grava isso: Deus está nos levando do lugar onde nós estamos até o lugar aonde Ele quer nos levar. Deus está fazendo convergir todas as coisas para que o propósito dEle seja revelado nas nossas vidas. Por isso, a crise não deve ser temida, mas vivenciada em fé e esperança. E o que me chama a atenção, no meio dessa jornada toda nas Escrituras que nós fizemos até aqui, é que os discípulos passaram também pelo processo de mudança. Não sei se você lembra que Jesus começou a anunciar para os discípulos: olha, é necessário que eu vá, é necessário que eu parta, é necessário que eu morra, seja preso pelos religiosos e morra, porque é necessário que eu ressuscite, para que o plano seja concretizado. E aí Jesus, Ele fala, tendo passado 3 anos intensamente com os discípulos, tendo os discípulos visto os milagres, tendo visto a graça e a bondade de Deus multiplicada na frente deles. Jesus falou em João 16, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa, e eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava falando, é necessário que eu parta, e vocês vão ser espalhados, cada um para a sua casa, vocês vão ficar isolados, cada um na sua casa, vocês vão ficar com medo, mas eu digo todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim, para que a paz não dependa das circunstâncias, mas essa paz dependa simplesmente de mim, da minha presença nas suas vidas. E ele diz de uma maneira muito realista, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Quando isso acontece, Jesus é preso e ele é levado à cruz e ele morre. O que acontece com os discípulos? Cada um fica preso na sua casa, fica trancado com medo do que poderia acontecer com eles. Perceba o momento de crise, medo que paralisa eles. E esse medo faz com que eles fiquem ali, reclusos nas suas casas, esperando o que ia vir a acontecer.
eles estavam com medo do Império Romano, eles estavam com medo do que poderia acontecer com as suas vidas, tendo em vista que Jesus morreu por esse poder do Império Romano. Então é no meio desse contexto de isolamento, na sua casa, preso, confinado, onde o medo imperava, é que Jesus chega e ele se revela e ele diz: paz esteja com vocês. É no meio desse contexto que ele declara a sua paz. É no meio do contexto do medo. É no contexto desse confinamento em que Jesus declara a sua paz. E logo depois de declarar a sua paz, ele sopra o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo de uma maneira renovada, permanente sobre a vida deles. Então, Jesus, ele se revela, ele declara a sua paz e ele derrama o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. E é exatamente isso que eu quero dizer para você. Quais são alguns movimentos que acontecem na nossa vida quando essa paz é derramada sobre nós? Uma vez que a paz de Jesus está nas nossas vidas, uma vez que ele faz parte das nossas vidas, o Espírito Santo toma o nosso ser por completo, essa presença de Deus. Então, 3 movimentos acontecem naturalmente nas nossas vidas. A gente percebe isso na vida dos discípulos, em Atos dos Apóstolos, mas a gente pode ver também na nossa vida. O primeiro movimento é dependência. Eu sei, as nossas seguranças estão caindo uma por uma. Seja como semana passada nós falamos, a insegurança da economia, essa está caindo aos poucos na nossa vida, se ainda não caiu na sua casa com um desemprego. Mas também a nossa saúde. Muitas pessoas dizem na virada de ano, tendo saúde é suficiente, a gente corre atrás do resto, mas às vezes até a saúde nos falta. Essa segurança também pode ter caído. E assim, uma após outra, caindo as seguranças que nós temos colocado a nossa confiança. Isso gera uma dependência cada vez mais do Senhor. E essa dependência, ela decorre de momentos profundos de oração a Deus. Eu tenho tido uma prática que eu já tinha antes, mas agora no isolamento eu tenho tido com mais profundidade. Momentos profundos com Deus, de oração, de entrega, de ouvir o Senhor falar, silenciando diante da presença dEle, lendo a palavra em voz alta para deixar que a palavra penetre o meu coração. E eu tenho entendido que a oração, acontece na oração um alinhamento do nosso coração à vontade de Deus. Deus vai acalmando, aquietando o nosso coração, para que a vontade dEle vá se sobressaindo nas nossas vidas. Que precioso a gente poder ter momentos de oração onde Deus nos aquieta e onde Ele vai reorganizando o nosso interior, com a sua vontade, com o seu querer nas nossas vidas. Eu creio que a oração também é uma espera. Muitos de nós estamos numa espera por aquilo que vai acontecer e que nós não sabemos. E esperar, eu quero dizer para você que não é perda de tempo. Esperar é entender que tudo tem o seu devido tempo. Que lição difícil de aprender. Que as coisas não acontecem de acordo com o nosso tempo. Que as coisas não acontecem conforme o nosso planejamento. É que as coisas elas não respeitam aquilo que a gente colocou no papel e aquilo que a gente idealizou. O nosso planejamento, muitos dos nossos planejamentos foram rasgados, literalmente rasgados. E agora a gente tem que esperar no Senhor. E essa espera significa não que a gente está perdendo tempo, não que tem um gap na história que nós estamos aguardando continuar a história, mas é um momento em que a gente está dizendo que tudo tem o seu devido tempo. Por isso esse tempo de isolamento, esse é o tempo de isolamento. Esse tempo vai passar, mas a gente só vai aprender com esse momento se a gente passar por ele, vivenciando ele na sua maior intensidade. Não tentando fugir desse tempo. Eu confesso que durante algum tempo eu fiquei vivendo, aguardando que na semana seguinte a gente ia retornar nos nossos relacionamentos. Mas agora eu estou entrando num momento que eu preciso me adaptar. Entrando num momento que eu estou dizendo, é isso, a gente está em isolamento, o Covid está aí e é algo muito sério e que eu preciso lidar com isso. Por isso eu preciso viver. Por isso eu preciso continuar tocando a minha vida. Por isso compreender que esperar não é perda de tempo, mas é entender que tudo tem o seu devido tempo. Se esse é o primeiro movimento, dependência, o segundo movimento é coragem. É coragem. É interessante que os discípulos, mesmo passando depois por perseguição, sendo presos, passando por todo tipo de açoites e dificuldades,
Os discípulos, quando oram, eles não oram por bem-estar, eles não oram por conforto, eles não oram para que passe aquele momento de tensão ou de perseguição. Sabe pelo que os discípulos oram? Eles oram por ousadia e coragem. Eu creio que nós devemos orar por isso. Que Deus nos dê coragem de perceber as oportunidades no nosso tempo. Parar de ficar paralisado com medo e pedir, Deus, me dê ousadia. Me dê ousadia nos meus negócios, me dê ousadia no ministério, me dê ousadia e criatividade para continuar anunciando o Evangelho de Jesus nesse tempo de Covid. Eu creio que Deus está nos gerando dependência dEle, mas Ele está gerando também esse movimento de coragem, ousadia, para ver esse tempo como uma grande oportunidade de Deus. Terceiro movimento, resiliência. Resiliência é a capacidade de nós nos adaptarmos às circunstâncias, diferentes circunstâncias, sem perder os nossos valores. Querido, você tem um grande desafio, eu tenho um grande desafio pela frente. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa capacidade de nos adaptar a toda e qualquer circunstância, mas sem perder os nossos princípios e sem perder os nossos valores. É um grande desafio que Deus coloca diante de nós. Eu quero terminar com uma exortação do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. E essa exortação do apóstolo Paulo diz o seguinte: Timóteo, eu quero falar para você essa palavra, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de amedrontamento, Deus não nos deu um espírito de ficar paralisado, um espírito onde a gente fica enclausurado, um espírito onde a gente não consegue mais sair dessa realidade onde nós estamos enfrentando a crise. Deus nos deu um espírito de poder, amor e de equilíbrio. Poder, porque Deus nos deu essa capacidade de enfrentar com coragem e ousadia toda e qualquer circunstância. Deus nos deu um espírito que nos concede amor, que é essa realidade do amor de Deus, que gera segurança nas nossas vidas. Essa realidade do amor que se doa por nós. Esse amor que enfrenta a própria morte para nos resgatar para Ele. Esse amor que a Bíblia diz que lança fora todo medo. E também nos deu equilíbrio. Eu queria dizer que equilíbrio é sensatez, equilíbrio é prudência. Deus nos concede sabedoria no nosso tempo. E por isso eu quero te desafiar, nesse último momento, a buscar esse equilíbrio que a palavra diz. Equilíbrio entre a visão de curto prazo e equilíbrio entre a visão de longo prazo. Equilíbrio daquilo que você está fazendo agora, daquilo que Deus deseja te levar e te conduzir depois. Uma experiência de um homem tem me chamado muita atenção, que é a experiência de um líder chamado Shackleton. Shackleton, ele foi um expedidor, ele foi alguém que coordenou e liderou uma expedição do Império Inglês. Ele foi através de uma embarcação no início do século XX, atravessando os dois polos. A ideia dele era atravessar mar a mar, todo o continente. E ele foi nessa expedição com só 27 tripulantes. E esses 27 tripulantes tinham equipe de engenheiros, tinha uma equipe de cientistas e tinha uma equipe de marinheiros. E Shackleton, chegando perto da Argentina, ele se deparou com uma grande quantidade de gelo e a sua embarcação parou no meio do gelo. E a sua embarcação parou e eles tinham a expectativa de que esse gelo derretesse para que eles continuassem. Só que esse gelo foi aumentando em vez de derreter. E foi estragando a embarcação. Então Shackleton, como líder daquela embarcação, ele precisava fazer uma escolha. Ele tinha que decidir ter um plano imediato e ter um plano futuro. O plano imediato para a sua equipe foi: nós precisamos sobreviver. E para isso, para sobreviver, ele separou as equipes e cada equipe tinha uma rotina. E eles estavam distribuídos nas suas rotinas, os engenheiros cuidavam de uma coisa, os cientistas continuavam suas pesquisas, os marinheiros continuavam pescando e eles continuavam tendo a sua rotina dentro do barco. Porque o objetivo era sobreviver. Mas eles tinham também um objetivo maior, que era voltar para a Inglaterra. Então ele nutria na sua equipe
Nós temos que sobreviver. E eles tinham uma rotina, mas eles sabiam aonde eles queriam chegar. Depois de alguns meses, Shackleton tem que ir até um lugar para buscar ajuda. Ele anda 1.200 quilômetros. Retorna depois de 4 meses com ajuda. E aí ele salva toda a sua tripulação. Os 27 tripulantes foram salvos. Por quê? Porque Shackleton, diante da crise, ele olhava para aquilo que ele tinha que fazer, mas ele não perdeu o propósito de onde ele tinha que ir. E eu creio que o grande desafio no meio da crise, que gera incertezas, que gera medos que nos paralisiam, que nos traz paralisia, eu quero motivar você a buscar esse equilíbrio que Deus nos dá, de saber aonde Deus quer te levar. Eu estou falando aqui de propósito. O que Deus está gerando na sua vida, que propósito Deus está gerando em você, mas o que você precisa fazer hoje para chegar até esse propósito. Eu creio que no meio da crise Deus está mudando a nossa mentalidade. Eu creio que no meio da crise Deus está redimindo as nossas emoções, gerando maturidade, mas Deus está estabelecendo nas nossas vidas propósito pelo qual viver. Por isso, querido, eu creio que Deus está nos mostrando o lugar onde nós estamos, mas Ele também quer nos mostrar o lugar aonde Ele quer nos levar. E meu desafio para você é: ore, planeje e trabalhe nessa perspectiva dessa dependência de Deus. E eu termino com 3 pequenos desafios para você. Primeiro deles, coloque a sua vida, os seus planos e o seu futuro nas mãos do Senhor. Confie tudo a Ele, tudo a Ele. Não faça mais os planos como muitas vezes a gente faz. A gente escreve tudo, pensa tudo e depois pede para Deus abençoar. Mas à medida que você ora, você planeja. E à medida que você planeja, você está orando e deixando tudo nas mãos do Senhor, aquilo que Ele quer realizar. Segundo, em oração, peça a Deus ajuda para estabelecer um propósito a longo prazo. Aonde Deus quer te levar? Que propósito Deus está te conduzindo a viver? E por último, para chegar nesse alvo estabelecido por Deus, o que você precisa fazer hoje? O que você precisa construir hoje? O que você precisa, qual é o desafio do momento? O que você precisa repensar, se reinventar? Mas o que você precisa realizar hoje para alcançar o que Deus está te levando no amanhã? A minha mensagem é essa: não se deixe paralisar pelo medo. Não se deixe tomar pelo medo. Mas viva essa realidade de Deus, do Espírito Santo, que gera esse espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que isso te sustente, que isso gere segurança na sua vida, para você ver essa crise, que é uma oportunidade de uma grande mudança na tua história, da onde você está, para onde Deus deseja te levar. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque à medida que nós adentramos nessa crise que nós estamos vivendo, a gente está compreendendo que é uma grande oportunidade de transformação na nossa vida. Jesus, nós te pedimos, por favor, se existe algo em nossa mente que precisa ser transformada, por favor, mude a nossa mentalidade, a forma como a gente encara a vida, como a gente enxerga as coisas. Ajuda-nos a revisitar os nossos valores, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a realizar planos, mas planos que agradam ao Teu coração, Jesus, por favor. Mas também, Senhor, nós te pedimos que à medida que nós adentramos a essa crise, que essa dependência do Senhor seja gerada nas nossas vidas, Pai. Sabendo que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós te pedimos, por favor, Deus, que o Senhor gere nas nossas vidas, além dessa dependência, Pai, que o Senhor gere coragem. Nós não queremos ser dominados pelo medo, mas nós queremos ter ousadia para perceber o momento e as oportunidades que o Senhor nos dá. E por favor, Jesus, dá-nos essa capacidade de nos adaptarmos sem perder os nossos valores. Ajuda-nos a dar passos claros na Tua direção, entendendo que a crise é uma bela oportunidade de você mudar o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, estabelecendo em nossa vida um propósito,
Não qualquer propósito, mas um propósito que vem do teu coração. Isso nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Cantamos de novo, Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que é capaz de transformar esse triste coração em alegria. Essa alegria que vem do Senhor é a alegria que nós desejamos para ti e para a tua casa. É essa alegria que nós desejamos que inunde o teu lar. Só de ouvir a voz do Senhor, os medos se vão. Que a voz do Senhor te encontre dia após dia. E é a essa voz, é a esse Deus que nós queremos nos colocar em oração mais uma vez. Feche os seus olhos. Esse espírito comunitário, nós queremos interceder. E depois, como nós fizemos já em outros cultos, que você possa orar ainda na sua casa, possa interceder por outras coisas. Nesse mesmo espírito que nós estamos de comunidade, de intercessão. Nós queremos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Pai, a Tua voz, uma vez que nós a ouvimos, todos os medos eles se dissipam. Tu sabe, Pai, quais são os medos. Tu sabe, Pai, quais são os anseios do nosso coração. Sobretudo isso que nós falamos hoje, esse medo das coisas que saíram do nosso controle, saíram da nossa mão. A gente até pode fazer algum planejamento, mas até os entendidos, seja da economia, Pai, sejam aquelas pessoas que estão fazendo prognósticos, elas também não sabem como é que vai ser o pós-Covid, não sabem nem quando será esse pós-Covid e que realidade nós vamos encontrar. Mas, Pai, deixa para os economistas verem isso. Pai, deixa para os especialistas fazerem os prognósticos. Nós queremos, ó Pai, esperar no Senhor. Nós queremos, ó Deus, perceber as oportunidades. Por isso, Deus, eu quero orar mais uma vez, Deus, por aquelas pessoas que se encontram desempregadas nesse tempo. Pelas pessoas, Senhor, que elas estão enfrentando esse medo do até quando vai acontecer isso, até quando a gente vai esperar, até quando o seguro-desemprego vai me ajudar, até quando a economia vai dar algum sinal de vitalidade. Senhor, se tu com elas, que a tua paz repouse sobre esse lar, Jesus, por favor. Espírito Santo, visite essa casa. Senhor, por favor, nós clamamos pelas famílias enlutadas e pedimos que o Senhor esteja ali consolando, Pai, dando da tua esperança. Visita essas casas, Jesus.
Nós te pedimos por aquelas pessoas que estão no fronte da batalha, combatendo o coronavírus, como médicos, enfermeiras. Nós te pedimos, ser tu com eles, ser tu com aquelas pessoas também nas UTIs, que o Senhor dê esperança a elas, que o Senhor renove as suas forças, Pai. Nós te pedimos pelo vigor nosso como comunidade. Nós pedimos que o Senhor nos una em esperança, que o Senhor nos una em serviço, que o Senhor nos una em cuidado, uns para com os outros e para com a nossa cidade. Senhor, num só testemunho de que o Senhor reina, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e o Senhor é por nós. Por isso nós confiamos mais uma vez a nossa vida, a nossa igreja, crendo que o Senhor nos sustenta, sendo que o Senhor é o nosso provedor em todo o tempo. Nos tempos de bonança, mas também nos tempos de dificuldade, nos tempos de alegria e conquista, mas nos tempos de escassez. O Senhor está conosco, o Senhor continua sendo Deus e nós confiamos em Ti. E juntos, Deus, nós queremos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar em comunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz, agora e sempre. Amém. Querido, eu quero deixar ainda um pequeno recado para você. Você que está passando por um momento de ansiedade e grandes dificuldades emocionais. A gente quer te oportunizar uma escuta. Temos uma equipe preparada para te ouvir. Nós queremos te ouvir. Por isso, seja no chat, seja aqui embaixo, no contato que nós temos, entre em contato, fale conosco. Nós queremos conversar com você, nós queremos te ouvir, orar por você e te dar uma palavra de ânimo. Por isso, fale conosco, nós te escutamos. Não passe por essa situação sozinho. E no mais, nós vamos nessa presença, esse cuidado de Deus que nos acompanha durante toda a semana. Deus te abençoe, nos vemos no próximo culto.